Realmente não tá fácil aí para o token da VAX e para o mercado cripto em geral, tá? Então vamos tentar entender aí se essa altcoin season realmente vai vir, qual a situação da VAX dentro desse contexto, porque a gente tá com sérios problemas de conseguir engrenar esse movimento e não tá tendo notícias que façam o mercado andar. Então vamos tentar entender aí pelo gráfico o que a gente pode ter aí de cenário mais provável para ficar pronto aí para as próximas semanas. E quem gosta aí do token da Avalanche precisa ficar ligado aí nesses detalhes que a gente vai ver no vídeo de hoje, beleza? Mas antes da gente continuar, quem não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, ativa a notificação, deixa aquele like que ajuda demais aí a gente continuar crescendo no YouTube, aproveitando aí, crescendo junto com o Bitcoin. Então dá aquela força bacana e não esqueça aí da nossa área de membros, tá? Para quem tá perdido, precisa de uma ajuda, uma comunidade, uma mentoria, temos aí várias categorias para vocês. Então cliquem aí no botão abaixo, seja membro e se tornem membros do canal. Então vamos lá para o token da Avalanche. O que a gente pode esperar aqui, tá? A gente tem dois cenários, um não tão preocupante e um muito preocupante, tá? Mas vamos começar aqui devagar, pegando o contexto primeiro. Aqui, ó, topo da Avalanche $60, beleza? Olha como o mercado aqui em 2021 estabeleceu esse topo. Aí ele fez um recuo, voltou com força, rompeu, né, o nosso topo dos $60, fez uma busca por liquidez, ou seja, enganou todo mundo que o mercado ia continuar subindo, vendeu pra caramba aqui e pum, derrubou o movimento todo de volta, tá? Então isso aqui já rejeitou o movimento de rompimento, estabeleceu essa zona como um topo. Nos outros 2 ou 3 vídeos da Avalanche a gente já tinha trazido essa preocupação, que era justamente essa região, e o porquê a gente não poderia ficar abaixo dela, porque geraria esses movimentos. Ó, a gente teve uma tentativa nos $50, caiu. Depois tivemos outra tentativa nos $60, queda. E agora a gente teve mais uma tentativa justamente, ó, nesse topo. Tá? Então isso aqui é um sinal ruim, principalmente porque a gente pode estar formando aqui um pivô de baixa, ó, uma rejeição de topo. Tá? Lembrando que o topo da Avalanche não é essa região, e sim essa zona que foi estabelecida antes da busca por liquidez aqui na região dos $50 a $60. Tá? Então, no diário, no semanal ainda, a gente tem esse candle da semana do dia 13 de novembro, aqui na região dos $20, onde foi essa barra, né, que gerou um movimento de alta, o maior volume de acumulação e o nosso teste, que é importante, né? Depois que a gente estabelece essa acumulação, o mercado joga para cima e volta justamente para esses players comprados testarem suas posições, ver se foi válida mesmo e tentar dar sequência no movimento de alta. Mas por enquanto está falhando miseravelmente. Se a gente for olhar aqui no gráfico diário, olha como esse volume muito grande aqui no dia 2 de dezembro, tá? Justamente aonde? No nosso topo dos $50. Aí o mercado recua, volta, bate nessa região de novo, ou seja, um topo duplo, numa região de topo histórico. E também com uma candidata, barra candidata aqui à trava de topo, a gente fez o nosso pivôzinho de baixa que bateu aqui, ó, no nosso alvo. Beleza? Como vocês podem ver, a gente está testando uma região importante, que é esses $35. Suporte. Volume, já está tendo um volume de negociação pesado nessa região, formando esse ombro, cabeça, ombros, que para mim não tem qualquer peso nessa região do gráfico, nesse contexto, mas tem quem goste desse tipo de formação, eu não dou muito valor, mas de repente o rompimento dessa região pode ser o que é necessário para a busca de liquidez final para o token da VAX tentar essa retomada de alta. E aí que eu ficaria ligado, tá? Se perguntar para mim o que eu faria, eu não compraria por vários motivos. Primeiro por achar que o token da Avalanche não está dentro de uma narrativa que está chamando muita atenção, não se fala muito dela, então isso já me afasta. Tem projetos aí com potencial risco-retorno muito maior. E também porque o gráfico não está tão bonito. Mas lembrando que isso não é uma recomendação de compra nem de venda, é a minha opinião, o que eu faço com o meu dinheiro, todo mundo é livre e precisa tomar as suas próprias decisões, tá? Então, vamos continuar aqui. O que eu acredito que vai acontecer? Ou a gente vai ficar pingando nesses $35, naquele vai romper e não vai. Lembrando que a gente teve aqui, ó, na segunda-feira, dia 13, justamente uma tentativa. Então a gente pode estar vendo o mercado fazer aqui, ó, primeiro movimento de baixa, ABC corretivo,
segundo movimento de baixa. Esse seria o natural, que é um alvo que a gente vai projetar agora, mas a gente pode acabar fazendo um ABC incompleto que mostraria aí falta de força vendedora para empurrar o preço justamente para esse pivô de baixa. Isso aí pode gerar um movimento no sentido oposto, com uma força muito grande. Então, sim, já tem que ficar atento para quem gosta do token da VAX e está pensando em comprar, mas entendam que a gente tranquilamente pode estar construindo esse pivô de baixa para testar pelo semanal exatamente o topo anterior rompido. Aqui, ó. Vamos estabelecer aqui o nosso topo. Fundo, perdão, que agora, antes topo, né, que agora é um fundo. Então a gente pode estar construindo justamente esse cenário, bate aqui nesses 27, 28 dólares e aí sim a gente tenta subir. Então vê que a gente tem ainda um potencial de mais ou menos uns 20%, 25% de baixa. Então o pior ainda não passou, a gente está vendo que as altcoins, embora estejam dando sinais de talvez conseguir aí começar a se mover, o Bitcoin ainda não está permitindo. Tá muita gente ainda apostando na alta e esse fluxo de dinheiro ainda não passou para as altcoins, tá? E preço-alvo, então, para essas movimentações aqui do token da Avalanche, que eu acredito que vão ser muito limitadas nessa altcoin season, tá? Não acredito que vai ter um bom desempenho, mas sim eu ainda acredito em mais um, pelo menos, movimento de alta. E o que eu projeto aqui? Primeiramente, um pivô de alta a partir deste fundo do teste dos 18 dólares. A gente projeta, então, do fundo aqui o topo e o pivô que poderia ser aqui justamente na região dos 25, que é esse nosso alvo mais pessimista. A gente está falando aí do token da Avalanche vir aqui na casa dos 80 dólares. E aí o mais otimista de todos seria projetar este pivô todo para cima. E aí a gente veria um teste de topo histórico. Se a gente for pegar aqui pelo preço de hoje, a gente está falando uma alta que pode ir de 140 a 350%. Então a gente vê que isso aí no mundo cripto é muito pouco, demonstraria justamente a fraqueza do token da Avalanche em comparação a outros projetos que estão mais em alta, e está muito focado aí projetos focados em RWA, inteligência artificial, agentes de IA, então num hype muito maior, e eu acredito que vão chamar muito mais atenção. Então a VAX vai ter muita dificuldade para capturar essa liquidez, e essas projeções aqui já são o primeiro sinal que a gente deveria ficar muito atento. Mas claro que isso tudo depende desse teste importante dos 50 dólares, tá? Se o Bitcoin começar a subir, as altcoins começarem a subir e o token da VAX não conseguir sair dessa região, esquece o movimento de alta e a gente pode apenas ficar consolidando aqui até a altcoin season acabar, o bull run acabar e a VAX despencar. Então fiquem muito atentos, o cenário para a VAX está bem complexo e pode ser que a gente não tenha um bom desempenho nesse ciclo. Beleza, pessoal? Não esqueça então de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like e olha as outras duas análises aí que tem muito conteúdo legal, beleza? Valeu!